Boa tarde, galera, boa tarde a todos os polos, boa tarde a todos conectados. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia do nosso canal Educação. E eu acredito que você aí já deve estar se perguntando, cadê o nosso professor Adriano Ramalho? Bem, galerinha, olha, hoje, infelizmente, o nosso professor Adriano teve um probleminha de saúde, coisa simples, né? Mas que, infelizmente, né, o impediu de ministrar as aulas, tá? Mas ele está se recuperando bem e aí na próxima semana, né, na próxima terça-feira, ou seja, no próximo encontro que ele tiver aqui com vocês, né, do terceiro ano, ele vai estar presente para dar sequência às aulas de geografia, ok? Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Francisco Souza, tá? Também sou professor de geografia e hoje, excepcionalmente, eu estarei substituindo aí o nosso querido mestre Adriano Ramalho. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Deixa-me ver quem está conectado aqui pelo nosso IPTV. Olha só, pelo IPTV nós temos aqui conectado o nosso polo de Baixa Grande do Ribeiro, né? Além de Pimenteiras, Ribeiro Gonçalves, né? São os nossos polos conectados aqui pelo IPTV. E aí nós temos também uma galerinha nos assistindo via YouTube, né? Sejam bem-vindos, galera. Qualquer dúvida, né, com relação à nossa aula, qualquer dúvida com relação ao nosso conteúdo, coloque aí no chat. Não conclua a nossa aula ficando com dúvida, tá? Não julgue sua pergunta boba, afinal de contas, sua pergunta também pode ser a dúvida de um outro coleguinha, certo? E aí, né, você vai nos ajudar, né, vai interagir, vai enriquecer a nossa aula, ok? Vamos partir para o nosso slide, né? Lembrando que nós só temos uma aula hoje, né? 1 hora, né? E aí a gente acha, 1 hora é muito tempo, mas quando nós vamos para a prática mesmo, esta 1 hora passa bem rápido. Então nós temos que tirar o melhor, o máximo proveito possível para que você, aluno aí do nosso canal Educação, saia ganhando em termos de conhecimento. Tranquilo? Vamos lá? Olha só, como vocês podem observar, gente, né, no nosso primeiro slide, tá? Você observa aí o nome deste amigo de vocês, professor Francisco Souza, né? Francisco Silva também, né? Substituindo excepcionalmente hoje, substituindo aí, eu estou nessa tarefa difícil, né, de substituir essa figura aqui incomparável, o nosso querido mestre Adriano Ramalho. E a disciplina, nossa bela e linda geografia, aí nos ajudando a compreender a relação sociedade-natureza, homem e meio ambiente. Conteúdo de hoje, globalização e as desigualdades no mundo atual. Esse é o nosso conteúdo de hoje. E a data é exatamente 6 de setembro, esta terça-feira, 6 de setembro de 2022, né? Véspera aí do dia da independência, né? Ou seja, véspera aí do dia 7, vocês sabem que amanhã nós não teremos aula, né? Ou seja, amanhã vocês estão de folga, mas, né? Nem por isso, né? Nem por isso vocês não devem esquecer de recapitular, né, aquilo que foi visto hoje ou seja, aquilo que foi visto na segunda-feira e aquilo que foi visto hoje, né, que vai ser visto hoje na terça-feira. Então, né, na terça-feira, faça uma recapitulação. Ah, professor, mas eu vou aproveitar. Não é obrigado você passar o dia todo estudando, mas você reserva ali um tempinho, 2, 3 horas ali para estudar, para recapitular aquilo que foi ministrado, tá? Ou seja, recapitular aqueles tópicos que você teve mais dificuldade de assimilar. Então faça isso, né? Tenha essa rotina de estudo que você pode ter certeza que vai sair ganhando. Ou seja, quando chegar lá no período da prova, você vai estar bem preparada e no ponto para tirar aquela nota máxima, aquele 10, ok? No nosso slide seguinte, nós temos aqui o nosso roteiro, galerinha, o nosso roteiro de aula, o nosso itinerário a ser seguido, né? Nós temos aqui como conteúdo, como objeto do conhecimento, globalização e as desigualdades no mundo atual. O objetivo da nossa aula, né? Ou seja, o objetivo, né, de trabalhar este conteúdo, né, para que vocês aprendam a analisar o processo de globalização e os fatos econômicos no contexto brasileiro, tá? A nossa aula será uma aula expositiva e dialogada. Calma, professor, expositiva e dialogada,
né, sobre o objeto do conhecimento, ou seja, sobre a globalização e as desigualdades no mundo atual. Nós vamos ter uma parte prática. Que parte prática, professor? Resolução de questões, resolução de exercícios, né? Além de uma atividadezinha para casa, né? Ou seja, uma questãozinha para vocês fazerem aí em casa. Tranquilo? Alguma dúvida, né? Para quem entrou agora, para quem se conectou agora? Para quem está entrando agora, volta a recapitular, tá? Meu nome é Francisco Souza, e hoje, excepcionalmente, estou substituindo aí o nosso querido mestre Adriano Ramalho, que está com um probleminha de saúde, mas na próxima aula ele vai estar aqui com vocês com todo vigor, com toda alegria, para dar sequência às aulas de geografia. Tranquilo? Ok, Érica? Érica Fernanda, o Iago aí que está nos assistindo da Unidade Escolar Luiz Ubiraci de Carvalho, né? Lá em Isaías Coelho. Será que a Érica também está nos assistindo lá de Isaías Coelho, né? Lá da escola Luiz Ubiraci de Carvalho? Qual a tua escola, Érica? Olha só, no nosso slide seguinte, agora nós temos aí o conceito, né? O que vem a ser mesmo, professor? Globalização, né? Como a globalização pode ser entendida. Então, olha, gente, a globalização, galera, podemos dizer, né, que ela é um processo econômico e social, tá? Ou seja, ela é um processo não só econômico e social, como também político e cultural, mas o que mais se destaca da globalização é exatamente a parte econômica, a sua influência, tá? Econômica, tá? Então, a globalização, sobre ela podemos dizer que é um processo econômico e social que estabelece uma integração, palavrinha muito importante aí, né, quando se fala em globalização, uma integração entre os países e as pessoas do mundo todo. Então, a globalização, tá, ela tem aí esse sentido, né? Ela se refere a esse processo econômico, esse processo de integração econômica, social, política e cultural, principalmente econômica. A faceta mais importante da globalização é exatamente a econômica, tá? E aí ela se caracteriza, né, por estabelecer uma integração entre os países, né, e as pessoas do mundo. E aí, em decorrência disso, galera, tem-se a ideia de que as distâncias, tá? De que o mundo se tornou menor devido aí à intensificação desse processo de globalização, devido aos avanços que ocorreram com o processo de globalização. Que avanço, professor? Avanço em dois setores específicos, como a telecomunicação, tá? E o transporte, o setor de telecomunicações e os transportes. Tá? Os transportes ficaram mais rápidos, né? Na parte da telecomunicação, a notícia chega em diferentes lugares do mundo de forma bem rápida, algo que acontece a milhares de quilômetros, né, de onde nós moramos. Nós tomamos conhecimento praticamente em tempo real. Então, tudo isso, né, toda essa evolução, né, todos esses acontecimentos são frutos aí do avanço, né, do desenrolar do processo de globalização. Então, olha só, através desse processo, as pessoas, os governos e as empresas, né, trocam ideias, realizam transações financeiras, tá, e comerciais e espalham aspectos culturais, né, pelos quatro cantos do planeta, né? Então, observe aí que a globalização ela tem essas quatro facetas, né? A parte econômica, a parte social, a política e a cultural. Mas a que mais se destaca é exatamente a econômica. Ok, Érica? A nossa amiga Érica aí da Unidade Escolar João Alves de Macedo, né? João Alves de Macedo Filho, né? Conectado aqui com o nosso canal Educação. E aí, no slide seguinte, galerinha, nós vamos destacar agora exatamente as características, né, da globalização. Observe aí essas três características, né, que
que estão destacadas aí no slide, referente ao processo de globalização. Viu, gente? Então, como vocês podem ver, né? Características da globalização. Então, olha só, nós temos como característica da globalização a difusão do modelo liberal de economia de mercado. Modelo liberal de economia de mercado. Toda vez que ouvir falar em economia de mercado, lembrar do quê? Lembrar do capitalismo, né? Economia de mercado é algo típico, né? É uma característica do capitalismo, né? É aquela baseada lá na lei de oferta e procura, né? É aquela na qual a produção vai ter influência, né? No quantitativo que é produzido, né? Lei de oferta e procura, já que quanto mais o bem é procurado, né, o preço dele tende a aumentar, né? Ou seja, isso é a base da economia de mercado, da lei de oferta e procura, né? Então, observe aí que, como característica da globalização, nós temos essa difusão do modelo liberal de economia, modelo liberal, aquele em que o Estado, né, tem mínima participação, né, ou seja, os agentes econômicos que ficam ali no mercado atuando, né, e desenvolvendo lá as questões. Então, como característica número 1, nós temos aí difusão do modelo liberal de economia de mercado. Então, essa difusão, essa expansão, né, é uma característica da globalização. Outra que nós podemos considerar exatamente a intensificação das trocas comerciais, né? Ou seja, o aumento, galera, das trocas aí comerciais, o aumento aí da relação comercial, tá? Então, intensificação das trocas comerciais de natureza diversa, em escala mundial. É outra característica aí da globalização, essa intensificação das trocas comerciais de natureza diversa, em escala mundial. Você pode ver aí que países os países, né, mantêm intensa relação uns com os outros, né? Uns mantêm uma relação maior com determinados, outros em menor parte. Porém, o que nós podemos observar é que, com o processo de globalização, essa intensificação das trocas comerciais, né, esse aumento da relação comercial aumentou bastante. Então, mas é impossível um país, né, aqui da América ter relação com o outro lado do extremo oriente asiático. Não é impossível, pelo contrário, é muito possível. A globalização, a intensificação do processo de globalização contribuiu para isso, né? Ou seja, os avanços nos meios de transporte possibilitou isso. Tranquilo? Outra característica aqui, concorrência acrescida, competição feroz entre as empresas. Gente, a questão da concorrência, tá? Ela de uma certa forma para o consumidor ela é importante, ela é benéfica, exatamente porque a concorrência, a competição entre as empresas, tá? Faz com que os produtos tendam a melhorar a qualidade daquele produto. Não só a qualidade do produto, como a qualidade do serviço, né? Tende a ser melhor, exatamente devido ao quê? Devido a essa concorrência. Assim também como o preço desse produto e o preço do serviço também tendem a reduzir devido à concorrência, porque afinal de contas, né? Uma empresa, né, quando quer superar outra, ela busca lá melhorar aquele produto, melhorar aquele serviço. Uma empresa, quando quer superar outra, quando quer avançar no mercado, ela coloca lá um preço mais abaixo, exatamente para ganhar o maior número ali de compradores, de consumidores. Então, isso caracteriza essa concorrência, né? Ou seja, a concorrência acrescida, essa competição feroz entre as empresas. Tranquilo? Alguma dúvida? Alguma pergunta aí por parte da nossa amiga Érica, por parte aí do Aldo, né?
por parte dos nossos polos, né? Os nossos polos aí de Pimenteiras, Ribeiro Gonçalves, Morro do Chapéu, né? Baixa Grande do Ribeiro. Tranquilo, né, galera? Professor, e essa imagem ao lado? Olha só, vamos analisar aqui essa imagem. Quais informações nós podemos, né, obter por meio dessa imagem? Essa imagem aqui, ela mostra a desigualdade econômica global, né, nesse ano aqui, né, o ano de estudo, 2020, ela mostra a desigualdade econômica global nesse ano de 2020, né, com base a questão da propriedade, né? Distribuição de propriedade. Então, olha só, de acordo com a legenda, ou seja, esses quadrinhos aí que você vê com diversas cores, né? O lilás, o laranja, o verde, o vermelho. Então, olha só, onde você vê aqui azul, né? Esse azul, ele é referente ao quê? Ele procura mostrar, né, que ali está a categoria dos milionários, né? Então, olha só, com relação aos milionários aqui, nós temos um número maior que $1 milhão, né? $1 milhão, né? Em termos de propriedade. Tá? A classe média está nessa casa aqui de 100 a 1 milhão. Os pobres estão de 10 a 100 dólares, né? E os miseráveis inferior a 10 dólares. Ok? Então, olha só. Nessa coluna, nós temos a população global e nesta outra nós temos a riqueza global. Ok? Então, olha só. Com relação à população global, como essa população global é composta? Então, nós podemos observar que 55% dessa população global é composta por quem? Olha a cor. Composta aqui infelizmente, pelos considerados miseráveis, né? Aqueles que vivem com quantia inferior a 10 dólares. Né? 33% corresponde o quê? Infelizmente aos pobres, né? Aqueles que correspondem aí que vive aí com quantia de 10 a 100 dólares. O verdinho, classe média, aqueles que possuem essa quantia aí, né, vive com essa quantia de 100 a 1.000 dólares. E essa pequena fatia azul, ó, que você observa aqui em cima, bem estreitinho, esse 1% corresponde a quem? Aos milionários. Então, olha só, em termos aí de milionários, né? Ou seja, os bem abonados, apenas 1%, de acordo com o nosso gráfico, corresponde, né? Percentualmente, em termos de população global, corresponde a esses milionários. 55% corresponde à população miserável, 33% corresponde à população pobre, 11% corresponde à classe média e apenas 1% corresponde aos milionários. Essa, de acordo aqui com o nosso gráfico, de acordo com o nosso estudo, né, de acordo com esse estudo realizado em 2020, então apenas 1% da população está nessa categoria aí de milionários. Tá? E a outra coluna, professor? Agora a outra coluna, galerinha, ela se inverte bastante. Se inverte bastante porque a outra coluna ela vai mostrar a distribuição da riqueza global. E aí, enquanto em termos de população, quando se trata aí dos miseráveis, né, é um percentual considerável, que gira em torno aqui de 55%, quando você vai analisar a riqueza global, né, pertencente a esse grupo, olha só, apenas 1%. Significa dizer que 55%, né, ou seja, esses considerados miseráveis detêm apenas 1% da riqueza global. População pobre. Esses 33% aqui, né, esse quantitativo aí de 33% da população pobre, tem apenas quanto? 14% da riqueza global.
Classe média é 11%, né, a população considerada nessa categoria, mas detém apenas 39% da riqueza global. Já os milionários, olha o salto, né, que nós temos aí com relação, olha a discrepância aí que nós temos com relação aos, né, aquele grupo considerado milionário. Então, olha só, nós destacamos que a população correspondente a esse grupo, vocês estão observando aí, 1% da população global se encaixa nesse grupo aqui, que é exatamente os milionários. Só que quando você vai analisar a riqueza global, olha só, gente, 46% dessa riqueza global está nas mãos deste 1%. Gente, é muita desigualdade econômica. Não é à toa aqui que o nosso estudo, né, destaca exatamente, né, a desigualdade econômica nesse ano aí de 2020. Então, você, observando esse gráfico, nós podemos constatar que a maior parte da riqueza global do mundo está nas mãos de uma minoria, né, de um pequeno percentual da população mundial, enquanto a maior parte da população mundial, né, ou seja, formada aí por miseráveis e pobres, detém um percentual, né, um percentual muito pequeno, né, da riqueza global. Ou seja, somando aí aquela riqueza aí detida ali pelos considerados miseráveis, 1%, com mais de 14% aí dos pobres, dá apenas 15%. Então, olha só. 88% da população, ou seja, 88% por quê, professor? Somando aqui pobres e miseráveis, detém apenas 15% da riqueza global. Tá compreendido, galerinha? Conseguiram entender aí a discrepância, a desigualdade econômica que há? Ficou claro? Você que está nos assistindo aí, nos diversos polos aí pelo IPTV. Olha só, no nosso próximo slide, pelo visto está claro, nós detalhamos bem aí essa imagem, né, que traz muita informação, né, que mostra aí essa discrepância, essa grande desigualdade econômica, né, essa má distribuição da riqueza, tá? E aí, no nosso próximo slide, o que nós podemos observar? Olha só. Nós temos aqui, como nós estamos falando em globalização, nós temos aqui diversas empresas, né, globais, ou seja, multinacionais, transnacionais. E o que é isso mesmo? E o que é isso mesmo, professor? E o que é isso mesmo? Empresa global, essa empresa transnacional, essa multinacional, ela é uma empresa que tem uma sede num determinado país, mas que ela expande suas atividades econômicas por outros países, tá? E aí, como é que ela faz? Ela tem seu escritório, tem seu, vamos dizer assim, seu cérebro, né? A gestão fica num país aí considerado rico, desenvolvido, tá? De lá saem as ordens, de lá parte o comando, e aí as diversas filiais que ficam espalhadas, né, por vários países, mais especificamente em países aí subdesenvolvidos, né, seguem aquelas instruções, produzem, e aí detalhe, do que elas produzem, né, ou seja, o lucro é emitido lá para a sede, né? Lá para a gestão, para a administração dessa empresa, que normalmente fica num país considerado rico, desenvolvido. Estão compreendendo? E aí nós temos como exemplo, olha só, nós temos aqui a McDonald's, né? Vocês sabem que é estadunidense, trabalha aí na parte de lanchonetes, assim como Burger King, né? Também está nesse ramo. Aqui nós temos a administradora de cartão de crédito, a Visa, né? É outra multinacional. O buscador, no caso aqui o Google, né? Que é lá dos Estados Unidos, lá da Califórnia, mais especificamente, aquela área ali do Vale do Silício, tá?
E aí nós temos na parte de informática aqui a Dell, né, que trabalha aí com computadores, ou seja, são vários que nós temos aqui, né? Nós estamos destacando os mais conhecidos, né? O famoso Facebook, a rede social, né? Sede lá nos Estados Unidos, a Apple, né? Muita gente deseja equipamentos, aparelhos dessa marca aqui, né? Também estadunidense. Tá? Então aí o que você vê na imagem são logomarcas, né, de empresas, né, transnacionais, e aí são empresas que se destacam muito nesse período de globalização, são empresas que acumulam lucro e mais lucro nesse período da globalização. Tranquilo? Olha só, no nosso próximo slide, nós temos aí o destaque exatamente para a origem da globalização. A origem da globalização. Então, com relação à origem da globalização, entenda o seguinte: não há um consenso total com relação à sua origem, tá? Então, não existe um consenso total sobre qual é a origem do processo de globalização. Então, esse termo em si, ou seja, globalização, só veio a ser elaborado a partir da década de 1980. Tá? E aí, ganhou maior difusão, teve uma maior difusão, né? Expansão, após a queda do Muro de Berlim, né? A queda do Muro de Berlim, lá em 1989, que é considerado um dos marcos aí do fim da Guerra Fria, né? Alguns colocam a queda do Muro de Berlim como fim da Guerra Fria, outros colocam o desmembramento da extinta União Soviética, tá? Então, entendo que, inicialmente, sobre a origem da globalização, não há um consenso com relação à sua origem, né? Alguns estudiosos colocam que o seu início já vem de séculos atrás. Como assim, professor? Séculos atrás? Desde quando o europeu, né, portugueses, espanhóis, holandeses, ingleses saíram lá da Europa rumo a outras partes do mundo, né? Rumo à América, rumo à África, rumo à Ásia. Então, alguns estudiosos colocam o início da globalização a partir desse período. Né? Período em que o mundo passou a ser mais conhecido. Ou seja, o período das grandes navegações. Porém, voltamos a destacar, não existe um total consenso sobre qual é a origem do processo de globalização. O termo só veio a ser elaborado a partir da década de 1980, e aí com uma maior difusão, expansão, né, divulgação após a queda do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria. Então, no entanto, são muitos os autores que defendem que a globalização tenha se iniciado a partir da expansão marítimo comercial, como nós já destacamos aqui inicialmente, minutos atrás. Ou seja, no final do século XV e início do século XVI, né? Momento no qual o sistema capitalista iniciou sua expansão pelo mundo, tá? Momento no qual o sistema capitalista iniciou sua expansão pelo mundo. Então, essa ideia aí de que a globalização se expandiu nesse período, né, no período aí da expansão marítimo-comercial, ela é bem divulgada. Abaixo você observa aí, né, quando se fala em Guerra Fria, essa Guerra Fria ela foi marcada exatamente, né, pela disputa entre essas duas potências, né? Aqui nós temos os Estados Unidos da América e aqui nós temos, né, a extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Nesse período aí da Guerra Fria, essas duas potências estavam em constante disputa, né? Disputa armamentista, né? Aeroespacial. Alguma pergunta, galera? Suave, tudo tranquilo? Compreendido? É muito importante, né, esse retorno por parte de vocês. A Érica, o Aldo,
os nossos polos aí de Baixa Grande do Ribeiro, Morro do Chapéu, Pimenteiras e Ribeiro Gonçalves. Tranquilo, né, galera? Então vamos avançar para o nosso próximo slide, né? Olha só, globalização e exclusão, né? Então uma das faces mais perversas, galera, da globalização econômica é exatamente a exclusão, né? Isto porque a globalização, ela é o quê? Ela é um fenômeno assimétrico e nem todos os países ganharam da mesma forma. Assimétrico, professor? Assimétrico, desigual, tá? Ou seja, e em decorrência disso, nem todos os países ganharam da mesma forma, tá? Então, esse processo aí de globalização, a sua face, aquilo que é considerado como de sua face mais perversa é exatamente a exclusão, tá? E aí, outro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês, que inclusive, né, é colocado como pergunta em prova, né, como alternativa, né, em algumas questões, é exatamente esse lado de dizer que a globalização proporcionou uma homogeneidade, né, uma igualdade entre os países. E aí, a partir dessa afirmação aí na segunda linha, você vê que a globalização ela é um fenômeno assimétrico, né? Ou seja, nem todos os países ganharam da mesma forma, ou seja, ela é um fenômeno desigual, tá? Que fez com que nem todos os países, né, ganhassem, né, evoluíssem economicamente da mesma forma, ok? Naturalmente, é claro que os países desenvolvidos, os países ricos, conseguiram se sobressair. Um dos grandes problemas atuais, né, é a exclusão digital, né? Aqueles que não têm acesso às novas tecnologias, né, como smartphones, computadores, eles estão condenados a ficarem cada vez mais isolados. Então, isso aí foi um dos problemas, né, que ela trouxe. Né? Um tipo de exclusão que ela trouxe foi exatamente a exclusão digital. Tá? Já que quem não tem acesso às novas tecnologias, e aí tem o seguinte detalhe, né? Não é apenas ter acesso, ou seja, comprar um desses dois equipamentos que nós estamos destacando aí, o smartphone ou o computador, mas é também, galera, ter o conhecimento no acesso, né? Ou seja, saber operar esses aparelhos, porque não é apenas comprar, tem que saber operar, né? Até aqui embaixo nós temos uma referência com relação a isso, que é exatamente, né, olha só, que no caso aqui são crianças de uma escola, né, que estão fazendo uso desses aparelhos, tá, com fins educacional. Porém, para isso tem que saber o quê? Para isso tem que saber operar. Por quê? Porque existem programinhas, né, os softwares, né, que aí tem que saber operar esse software, né, para conseguir obter exatamente, né, vamos dizer, conseguir extrair aquilo que tem de bom, né, na internet. Aquilo que tem de bom, né, aquilo que um aparelho desse pode proporcionar. Então, se você não consegue operar, se você não sabe manusear, né, ou seja, só sabe apenas botar na tomada, ligar, você não vai tirar o máximo proveito, né, desse equipamento. Então, a questão não é apenas, né, quando se fala em exclusão digital, não é apenas o acesso a essas novas tecnologias, mas também a oportunidade de cursar, né, de aprender a manusear determinados softwares para poder tirar o máximo proveito desses equipamentos. Tranquilo? Então, o avanço realizado nos sistemas de comunicação e transporte, muito importante para a globalização. Viu? Vocês vão se deparar com muitas questões, quando estão resolvendo questões aí sobre globalização, na qual a resposta, né, é referente a sistema de comunicação, sistema de telecomunicação, transporte, tá? Porque esse acontecimento foi muito importante, né, para o avanço
e consolidação da globalização. Então, olha só, o avanço realizado nos sistemas de comunicação e transporte, responsável pelo avanço e consolidação da globalização, propiciou uma integração que aconteceu de forma que tornou comum uma expressão chamada, né, de aldeia global, né, o mundo de tão conectado, né, de tão integrado que o mundo passou a ficar com essa intensificação do processo de globalização, nós nos tornamos aí uma aldeia global, né, algo único. Alguma pergunta? Dúvida? Olha só, no nosso próximo slide. Então, olha, sobre a globalização, no entanto, os deslocamentos, né, de pessoas pode gerar o ódio a estrangeiro. Porque, sim, professor, o deslocamento, mas o que tem a ver? O deslocamento tem a ver no seguinte ponto. Quando nós falamos aí no avanço da globalização, nos slides anteriores, nós destacamos, vocês viram muito bem que foi destacado o avanço também nos meios de transporte. Em razão disso, as pessoas passaram o quê? Passaram a se deslocar mais pelo mundo. E aí, os deslocamentos de pessoas, né, por diversas partes do mundo, uma pessoa saindo de um país que tem um determinado tipo de cultura para outro que apresenta uma cultura diferente, tá? Uma pessoa saindo de um local que está com dificuldade econômica, não oferece emprego e vai para outro em busca de emprego. Então isso vem gerando, né, o ódio ao estrangeiro, e aí esse ódio ao estrangeiro nós chamamos de xenofobia, né? Essa aversão, tá? À figura do estrangeiro, né? A figura daquele que vem de um lugar diferente, de um lugar cuja cultura é diferente daquele para onde essa pessoa vai, né? E aí, outro ponto, né? Além dessa questão da dificuldade, né, de conviver com o diferente, né, aquela pessoa que tem uma cultura diferente, ainda tem aquela ideia, aquela imagem de que aquela pessoa que está chegando lá naquele local pode o quê? Pode tomar, não, ele veio para tomar meu emprego. Tá? Não posso gostar desse sujeito. Afinal de contas, essas pessoas estão vindo para tomar o nosso emprego. Então, isso aí, esse tipo de comportamento, faz parte aí de um comportamento xenófobo, né? Essa aversão a estrangeiro, né? Ou seja, em decorrência aí do deslocamento de pessoas, né? Esse ódio ao estrangeiro é caracterizado aí por ser uma atitude xenófoba, né? Xenofóbica, né? Então, olha só, do mesmo modo, narcotraficantes, olha aí o outro problema. Agora aqui é um outro problema, viu? Olha só, do mesmo modo, narcotraficantes e terroristas têm o acesso à tecnologia e utilizam para cometer seus crimes, tá? E aí, infelizmente, são pessoas fazendo aí mau uso desse avanço que houve nas comunicações, né? Como vocês podem observar, narcotraficantes e terroristas, né, têm acesso à tecnologia. E aí utilizam, né, fazem uso dessa tecnologia para cometer diversos tipos de crime, né? No caso aí, no caso dos terroristas, né, utilizam essa tecnologia para organizar ataques, né, para se comunicar com pessoas de diferentes partes do mundo e aí organizar ataques a determinados locais, né? Crime de ódio. No nosso próximo slide, olha só. Globalização da economia, agora nós vamos destacar os principais problemas relacionados ao processo de globalização. Agora o enfoque, gente, são os problemas relacionados aí
ao processo de globalização, tá? E aí nós temos como destaque o número 1, que é um aumento das desigualdades sociais, né? Um aumento aí entre a diferença entre pobres e ricos, né? Ou seja, pessoas se tornando cada vez mais pobres, outros se tornando cada vez mais ricos, ou seja, esse aumento das desigualdades sociais. Aumento da dependência econômica dos países em desenvolvimento em relação aos desenvolvidos. Exatamente. Aumento da dependência econômica, né, de países pobres em relação aos países ricos. Ou seja, aumento dessa dependência econômica dos países do Sul, né, em relação aos países do Norte, né, que são considerados os países ricos. Tá? Falência de empresas, né? Então, empresas que não conseguem, né, se encaixar no modelo atual, terminam o quê? Terminam aí chegando à falência, né? Falência de empresa. Crescimento do desemprego, né? Já que as novas tecnologias aí em destaque, né, exigem profissionais mais qualificados, exigem profissionais com nível de conhecimento mais elevado. E aí esse processo de globalização ele também fez com que empresas, né, se mecanizassem, ou seja, proporcionou uma modernização nas empresas, que aí muitas atividades naquelas empresas que antes eram desenvolvidas por humanos passaram a ser desenvolvidas por máquinas. O chamado desemprego estrutural, aquele em que, né, a pessoa, o cidadão, ele fica desempregado, tá? Em decorrência daquela atividade que antes ele exercia, passou a ser desenvolvida aí por máquinas, tá? E aí ele tem que buscar uma nova atividade, ele tem que se aperfeiçoar. O número 5, maior exposição dos países às crises econômicas internacionais, né? Maior exposição dos países às crises econômicas internacionais. Como assim, professor? Olha só, um problema que ocorre num determinado país, numa grande economia, como nos Estados Unidos ou como na China, né? Um problema que ocorre lá tem influência por outras partes do mundo, tá? Então, essa globalização ela trouxe maior exposição dos países a crises econômicas internacionais. Mas tem problema por quê? Porque o mundo está cada vez mais interligado, né? Porque as empresas de um país que está onde a crise ocorreu, ela opera em outro país. Olha aí, problemas relacionados ao processo de globalização, tá? E aí você vê, né, exatamente essa desigualdade social, essa imagem que você vê aqui à direita do seu vídeo, né? É uma imagem aqui do Brasil, né? Uma imagem muito vista aí nos livros de geografia, e é uma imagem que mostra aí um grande contraste social, né? Você vê, vamos fazer até aqui uma linha divisória. Você vê nessa parte aqui pessoas, né, de um padrão, ou seja, pessoas ricas, né, padrão elevado, e aqui você vê, né, habitado por pessoas pobres, tá? Ou seja, a imagem aí nos mostra esse grande contraste social bem coladinho mesmo, né? Bem juntinho, né? De um lado, pessoas extremamente ricas, de outro, pessoas extremamente pobres, né? De um lado, pessoas bem abonadas, né? Que têm um alto poder aquisitivo, um alto poder de compra, e do outro, pessoas humildes que não têm, basicamente, né? Nem o essencial para sobreviver. A alimentação, as 3 refeições. Olha só, no nosso slide seguinte, agora a menção aí é para as multinacionais, né? Multinacionais bem
características, né, que se deram muito bem nesse processo de globalização, tá? Então, olha só, uma empresa multinacional, né, vocês podem ver também sendo chamada de transnacional. Então, uma empresa multinacional, ela é caracterizada por ter sua matriz em um determinado país e atuar no mercado de outros países. Sua origem é do final do século XIX, porém, a atuação dessas empresas no mercado mundial se intensificou após a Segunda Guerra Mundial, né? Ou seja, a partir, né, de 1945. Como vocês sabem, a Segunda Guerra Mundial ela foi de 1939 a 1945. Então, essas empresas multinacionais, caracterizadas exatamente por ter sua matriz, sua gestão, sua administração, ou seja, a galera ali de alto cargo, né? O cérebro da empresa fica num determinado país e aí aqueles locais de montagem, ou seja, onde realmente o produto é produzido, né? Estão espalhados, né, por outros países do mundo. E aí a origem dessas empresas, né, exatamente do século XIX, tá? Porém, sua atuação se intensificou após a Segunda Guerra Mundial, ou seja, após 1945. Ela se intensificou exatamente na terceira revolução industrial, na revolução técnico-científica informacional, né, onde predomina o capitalismo informacional. Então, aí é onde nós observamos, né, com uma maior atuação dessas empresas multinacionais, transnacionais. Tranquilo? Alguma dúvida? A imagem abaixo, né? A imagem aí abaixo, que você vê essas ligações, caracteriza exatamente o processo de globalização, né? Onde o mundo, né, ele está interconectado, né? Você vê que a imagem ela nos dá aí uma ideia de algo que está conectado, né? Ou seja, várias interconexões. Dúvidas? Tudo tranquilo? Nossa amiga Érica aí da Unidade Escolar João Alves, os nossos amigos aí de Pimenteiras, Morro do Chapéu, Baixa Grande do Ribeiro, Ribeiro Gonçalves, nosso amigo aí o Aldo. Olha só, no nosso próximo slide aí nós temos aí os objetivos né, das multinacionais. Então o principal objetivo das empresas multinacionais é exatamente, né, instalar filiais em outros países. Com que intuito? Com o intuito de obter máxima lucratividade, maximizar seus lucros, maximizar seus ganhos, tá? E aí os fatores que contribuem para a construção de filiais, né? O que motiva essas empresas a construírem filiais em outras partes do mundo? O que atrai? O que serve de fator atrativo para que essas empresas, né, se espalhem por outras partes do mundo, especificamente por países pobres, né, em desenvolvimento. Então, esses países podem oferecer isenção de impostos. Vamos lá, vamos se instalar aqui. Tem 10 anos de imposto. Você vai se instalar, ou seja, tem essa área, você se instala, né, sua empresa se instala, e aí, durante 10 anos, não vai pagar impostos. Qual a vantagem, professor? A vantagem para o país, né, que está oferecendo isso é exatamente, né, a possibilidade de gerar, de aumentar empregos, né, naquele país. Amplo mercado consumidor. Olha aí, uma empresa, uma multinacional dessa instalada aqui nos Estados Unidos, né, que deseja se instalar lá na Índia, né, ou então mesmo na China, tá? Ou aqui mesmo no Brasil, amplo mercado consumidor, ou seja, uma população grande, né, que aí pode comprar esses produtos, né, ou seja, os produtos fabricados por essas empresas, ou seja, o mercado consumidor, o número de pessoas, né, como a população desses países é grande, o número de pessoas que podem comprar esses produtos é considerável também, né? Infraestrutura, né?
é outro fator atrativo, né, para que essas multinacionais, né, construam filiais em outros países, né? Ou seja, a infraestrutura que aquele país oferece, infraestrutura, rodovias, rede de comunicação, eletricidade, né? Portos para exportar os produtos. Então, tudo isso faz parte da infraestrutura. Matéria-prima, né? Uma empresa, né, que trabalha com determinado tipo de matéria-prima, e aí, exatamente naquele local, naquele país, ela observa que lá há uma grande quantidade daquela matéria-prima, né? Ou seja, a base que ela utiliza para produzir os seus produtos. Então, é atrativo. Nossa, né? Exatamente aquilo que nós utilizamos para produzir o nosso produto, aquele país tem abundância. Desperta uma atenção por parte da empresa. Energia, né? E mão de obra, né? Mão de obra barata, tá? Mão de obra barata também. A Índia, ela consegue atrair também muitas empresas, exatamente, e a China, exatamente em decorrência dessa mão de obra barata, né, que há nesses países. Vamos avançar? Olha só, no nosso próximo slide, os objetivos aí das multinacionais, tá? Então, ainda nos objetivos das multinacionais, então a instalação de uma filial em países em desenvolvimento ocorre, na maioria das vezes, né, através do quê? De benefício do governo. É doação de terreno, isenção de impostos, tá? E aí, nos locais onde ocorre a construção de uma filial, há o quê? E aí, professor, qual é a vantagem desse governo oferecer benefícios? Exatamente, olha. Uma filial, a construção, né, de uma filial gera, né, contribui para a geração de empregos e desenvolvimento industrial naquele país que a recebeu. Agora, olha o ponto aí que, inclusive, no começo da nossa aula nós destacamos, né, mas vamos reforçar mais uma vez, né, de forma mais... No entanto, os lucros, viu, galera? Olha só, os lucros obtidos por essas empresas são destinados, né, à construção de novas filiais em outros locais, tá? Em outros locais, né? E uma outra parte do lucro vai para onde? Vai para a matriz, localizada lá no país de origem. Estão observando aí? Então não imagine, a empresa veio se instalar, foi se instalar naquele país humilde, né? É uma empresa que tem um pensamento, né, para o bem social, né? Então não vamos ser ingênuos, né? Acreditar que... Então observe aí que por trás, né, é claro que ela vai ganhar. Como vocês observam aí, os lucros obtidos por essas empresas são destinados para a construção de novas filiais que vão gerar mais produtos e vai contribuir mais ainda para o aumento, para a maximização do lucro daquela multinacional, daquela transnacional. Ou então, parte vai para onde? Vai para a matriz, né? Ou seja, vai lá para a sede, né? Lá para onde está o cérebro, né? Onde está a gestão, a administração. Ok? Abaixo você vê exatamente um exemplo aí de multinacional, tá? Bem famosa, né? Muita gente deseja um celular dessa marca aqui, né? Muita gente posta foto aí nas redes sociais, diante do espelho, e aí você vê lá no celular, você vê essa marcazinha aí, né? Questão lá do status, ok? Então a Apple, né, cujo país de origem são os Estados Unidos, trabalha nesse setor, né, de hardware, né? E aí, olha aí as vendas dela, né, o cálculo estimado, né, de suas vendas, né, em reais dá mais de 1 trilhão, tá?
os seus bens, né, o valor aí de seus bens dá em torno de 1,5 trilhão, o lucro, olha o quanto que ela lucra, né, algo em torno de 237,6 bilhões. Valor de mercado, olha o valor de mercado dela, o quanto que ela vale aí no... Caso alguma empresa ou algum magnata quisesse comprá-la. Então você vê aí que é uma empresa bastante valiosa, né? E é uma empresa que se destaca muito. Nós falamos aí na questão do celular, mas não é apenas smartphone que ela produz, né? O próprio PC, né? Computador de mesa, ela também trabalha com isso. Dentro ainda, né, dos objetivos das transnacionais, né, então vocês podem ver agora uma outra transnacional bem famosa, né? Essa aqui, ela é japonesa, né? É a famosa Toyota, né? Tem um carro aí, uma picape. Quem nunca desejou aquela picape, né? Bem popular aqui no Brasil, né? Popular em termos de quantidade, né? Não que o preço dela seja popular, né? O preço desse carro seja popular. É uma indústria automobilística, tá? E aí, olha o valor de mercado dessa empresa, olha. Quem desejar comprar, a empresa ou o magnata que desejar comprar, tá? Vai ter que colocar essa quantia aqui nas mãos aí dos donos dessa empresa, tá? Então, galerinha, olha, pelo que eu estou observando aqui, o nosso tempo expirou. Eu espero que vocês tenham compreendido, né? E aí eu destaco para vocês que na próxima aula o nosso mestre Adriano vai estar aqui de volta com vocês. Por hoje é só. Deixo aí o meu desejo aí de uma boa tarde de aula, um bom feriado e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, galera. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.